Então, 2, 1, gravando. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Nós hoje conversaremos sobre um tema extremamente importante para todos os acadêmicos, para todos os estudantes de direito e de todos os cursos, porque, de forma geral, as pessoas precisam apresentar um trabalho de conclusão de curso. Para apresentar esse trabalho, é preciso, em primeiro momento, apresentar um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa tem uma série de especificações, especificidades que você precisa cumprir, que você precisa responder. Então, nós, para auxiliá-los neste caminho, convidamos o professor, doutor Leonardo Davi Quintiliano, que está conosco hoje, para conversar com vocês sobre esse tema. Leonardo, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui. Quero agradecer a presença de todos, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto, agradecer também a todo o suporte que nós recebemos da Comissão de Cultura e Eventos, em nome do presidente, Dr. Alexandre Polo. Agradeço também a querida Fernanda, que está aqui conosco hoje, nos auxiliando neste evento, e agradeço quem está aqui hoje representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito, nosso querido Maicon Fabrício Machado, que é lá de Itajaí, não é, Maicon? De Santa Catarina. Está conosco hoje. Muito obrigada, Maicon, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui, estar com você hoje neste evento. Muito obrigada. E o nosso evento será presidido e coordenado, mediado pela nossa coordenadora da Coordenadoria de Incubadora de Talentos, a doutora Mariana Vilela Corvelo. Mari, muito obrigada por estar aqui conosco, por participar desse evento. É sempre uma alegria estarmos juntas. Então, para que eu não me demore, porque todos estão ansiosos para aprender com o doutor Leonardo, vou passar a palavra para a doutora Mariana para que ela apresente os nossos convidados. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por eu ter esse espaço, né, estar presidindo a mesa. Então, muito obrigada, doutora Adriana. Hoje, a minha função, né, é como presidente da mesa, eu vou organizar as dúvidas que vierem de vocês, alunos e alunas e pessoas que estão nos acompanhando. O nosso palestrante será o Leonardo Davi Quintiliano. Ele é advogado e professor, doutor em Direito do Estado pela USP, doutorado sanduíche, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa e também especialista em Direito Constitucional. Como debatedor, vamos ter o Maicon Fagundes Machado. Ele também é advogado, mestrando em Ciência Jurídica. E, por mim, a gente pode começar o evento. Vai ser muito rico, porque é uma discussão muito importante aí, e que alunos e alunas também têm que passar, sim ou sim, na apresentação do TCC, mas também para seguir aí na vida acadêmica, que é muito importante a gente ter pessoas novas aí pensando também. Então, mais uma vez, eu vou estar coordenando as perguntas. Então, todas as perguntas são bem-vindas para que a gente possa trocar ainda mais o máximo de conhecimento, o máximo de vivências e também tirar as dúvidas. Então, com você, Leonardo, a sua palavra e muito obrigada. Bom, agradeço a Mariana, né? Cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse webinar. Agradeço ao Maicon, né, que vai ter essa missão importante aí de articular o debate, né. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar discutindo esse tema super importante. A professora Adriana Cecílio tem feito um trabalho formidável aí na condução dessa comissão super importante, né, da OAB São Paulo, porque trabalha no germe da formação do jurista brasileiro, né? É importantíssimo nós termos atenção ao acadêmico do direito, né? Porque qualquer problema na formação, né, do acadêmico pode ter efeitos ruins no futuro, né, na atividade profissional do acadêmico,
nós estamos sentindo uma queda da qualidade, né, do profissional do direito, e isso passa justamente por sua formação. Tá? Então, o trabalho que você está desenvolvendo na presidência dessa comissão é digno de elogios, e agradeço aqui, espero poder contribuir um pouquinho aí com a minha experiência, né? E sempre digo isso em palestras e nas aulas que eu dou, né? O compartilhamento de experiência, ele é, antes de tudo, uma oportunidade de aprendizado, porque a gente aprende muito com as perguntas e com os debates, não é? Então, eu fui incumbido aqui de um tema que é um dos temas que inicialmente mais preocupam os acadêmicos de direito nas instituições de ensino, que ainda obrigam a fazer, né, um trabalho de conclusão de curso. Eu digo que ainda obrigam, não de uma forma negativa, pelo contrário, eu sempre defendi isso lá atrás, né, quando sempre se discutiu, né, a necessidade ou não de você fazer um trabalho de conclusão de curso. Eu sempre defendi essa obrigatoriedade. A gente pode discutir se o quarto ano ou o quinto ano é o período mais adequado, mas de fato é importante, não apenas para quem vai seguir um futuro acadêmico no direito, mas toda a metodologia, toda a disciplina que se aprende com uma pesquisa acadêmica, mesmo numa graduação, num trabalho mais curto, ela é fundamental para o desenvolvimento da atividade profissional do advogado. Tá? Então, o meu tema é a elaboração do projeto de pesquisa, né? o nascedouro, né, de uma pesquisa acadêmica. Então, vou aqui tentar me deter nos 30 minutos que me foram concedidos. Né? Em primeiro lugar, vocês podem me perguntar, Leonardo, é preciso fazer um projeto de pesquisa? Não posso já começar a fazer o meu trabalho de conclusão de curso diretamente? Para que eu vou elaborar um projeto de pesquisa? Bom, eu vejo duas utilidades num projeto de pesquisa. Tá? Primeira utilidade é o planejamento. Tá? O projeto de pesquisa é um norte a ser seguido. Sem ele, o pesquisador ele pode se perder no tempo, pode se perder no material de pesquisa, e até mesmo ao longo da sua atividade de pesquisa, de elaboração do TCC, ele pode se deparar com insegurança na escolha e até na manutenção do tema, né? Ficando sempre inclinado a ler uma coisa diferente e a mudar do tema, né? E a mudar a temática do seu trabalho, da sua pesquisa, né? Uma outra vantagem na elaboração do projeto de pesquisa, eu acho que essa é fundamental, é a organização do tempo. Eu acho que o maior inimigo de um pesquisador é o tempo. Se a gente pudesse parar o tempo na pesquisa, seria maravilha. Então, o projeto de pesquisa é a oportunidade que o pesquisador tem de dimensionar as etapas da elaboração do seu trabalho, enquadrá-las em um certo tempo, né? A gente vai ver isso daqui logo em seguida. Aqui. Bom, qual é o tempo necessário para se preparar um projeto de pesquisa? Eu acho que um bom projeto de pesquisa ele vai demandar 40 horas. 40 horas de trabalho, né? Não recomendo passar disso, né? A gente não pode confundir o projeto de pesquisa com a pesquisa propriamente dita. O projeto de pesquisa ele é um mero planejamento, tá? Então, não queira se aprofundar demais no projeto de pesquisa. Ele pode ser alterado lá na frente, tá? Então, um razoável projeto de pesquisa, 40 horas são suficientes. Lógico, você já tem fichamentos feitos, você já fez alguns trabalhos e quer aproveitar esses trabalhos, você pode diminuir isso até para umas 20 horas, né? Ah, eu quero falar sobre um tema numa língua que eu ainda não domino muito. Bom, aí essas 40 horas podem virar 80, tá? Mas um bom projeto, em 40 horas, você consegue preparar. Tem uma semana para preparar o projeto? Então, você já vai ter que se dedicar 8 horas por dia nessa semana. Tem um mês? 1, 2 horinhas por dia dedicados ao projeto, você consegue desenvolver, tá?
E quais são as partes do projeto e o seu conteúdo? Gente, em primeiro lugar, assim, não há um grande consenso sobre a divisão ideal das partes de um projeto de pesquisa, né? Mas a ciência e um trabalho de conclusão de curso, ele não deixa de ser um trabalho científico, né? Isso é importante, a gente pode trabalhar isso depois se houver tempo. Ela adota critérios lógicos, critérios racionais, para se buscar uma verdade científica, né, que depois pode ser objeto de prova e de investigação, de fiscalização por qualquer outro cientista, né? Essa é a ideia. A ideia é você ter critérios que depois possam sofrer uma sindicância, tá? Podem sofrer uma confrontação, né? Uma prova, até por cientistas mais experientes. Então, não tem muito como inovar, tá? Não existe um número infinito de métodos. Pelo contrário, há uma finitude de métodos, tá? Eu vou colocar aqui os 7 mais comuns, as 7 partes mais comuns encontradas no trabalho de pesquisa, tá? Primeiro, o tema. A gente já vai ver logo em seguida, né? O tema, o que é o tema? O tema é o assunto da sua pesquisa. Não confundir o tema com o título, né? O título é a frase que expressa o seu tema, mas o mesmo tema pode ser expresso por frases diferentes, tá? Então, não vamos confundir o tema com o título. 2, a justificativa da escolha desse tema, desse assunto, tá? Em alguns projetos, aparece como atualidade, como importância do tema, do assunto, né? Pode ter alguma variação nos editais, né, da faculdade quanto à exigência desse tópico, né? Atualidade, relevância do tema, né? Mas não deixam de ser aí uma justificativa, o porquê você decidiu escrever sobre aquilo e pesquisar aquele tema, tá? 3, objetivos. Isso é o mais importante e talvez seja isso que mais peca o aluno na hora de desenvolver um projeto. Você precisa dizer onde você quer chegar com a sua pesquisa, tá? O que você quer concluir com a sua pesquisa. 4, metodologia, né? Como você quer atingir esse objetivo, tá? Isso é metodologia, é a conjunta, a sequência de métodos que você vai utilizar para atingir o objetivo. 5, desenvolvimento, tá? Que são os principais tópicos que você pretende abordar com o método que você escolheu para atingir os seus objetivos. 6, cronograma. Olha o tempo aí de novo, importantíssimo, a gente vai ver isso. A gente precisa desenvolver o tempo para execução de cada etapa da sua pesquisa. E, por fim, 7, a bibliografia preliminar, ou seja, estou falando bibliografia, considerando um trabalho como fonte apenas livros, mas você pode ter outras fontes de pesquisa. Então, você já tem que indicar também quais serão as fontes principais de pesquisa que você pretende utilizar no seu trabalho, tá? Essas partes, elas podem ser modificadas dependendo do programa, tá? Da faculdade. Eventualmente, você vai fazer uma iniciação científica com uma agência de fomento, né? Agências de fomento são agências que são órgãos que dão bolsas, concedem bolsas para pesquisa. Algumas vezes você consegue utilizar uma pesquisa com bolsa, até na graduação, né? Chamada de iniciação científica, você consegue às vezes até utilizar isso no seu trabalho de conclusão de curso, né? Essas agências de fomento, no caso aqui eu tenho um exemplo da FAPESP, às vezes elas alteram um pouco essas partes, mas é muito fácil você adaptar. Você fez um projeto com essas primeiras partes que eu citei, você pode facilmente adaptar para uma exigência de uma agência de fomento como a FAPESP, tá? Passando então agora a análise de cada uma dessas partes, vamos para a primeira, talvez a mais problemática, né, que é a escolha do tema, a escolha do assunto. Aqui parece que tem aqui 100 participantes. Eu acho que pelo menos 101 estão preocupados com a escolha do tema, né? Com a escolha do assunto, né? Sempre tem um fantasma a mais nessa história.
Primeiro, quando que nós devemos escolher o tema? A maioria dos programas fixam a entrega do projeto no quarto ano e meio, né? Quarto ano e meio, prazo para você entregar o projeto. Eu recomendo uma antecedência mínima de 12 meses para você começar a pensar no tema, tá? E por quê? Gente, um dos requisitos para a escolha do tema, para a relevância do assunto que você vai tratar, é a atualidade, tá? A atualidade é importante. Se você escolhe no primeiro ano, eu fiz isso, escolhi no primeiro ano meu tema. Tive que mudar, né? Por quê? Em 3, 4 anos, o tema pode ser desatualizado. Imagine vocês, há 4 anos, falar do artigo 142 da Constituição, né? Se o aluno me apresentasse essa tese, eu ia falar para eles, olha, desculpa, mas você vai falar o quê sobre o artigo 142 da Constituição? É um tema que não tem muito o que se discutir, não há controvérsia alguma, não é? Desculpa. Agora, hoje é um tema super atual, né? O artigo 142 da Constituição está no momento. Se você for fazer uma tese, um trabalho de conclusão de curso, agora sobre o artigo 142, pode ser muito interessante, né? Se ainda houver fundamentos outros que você queira acrescentar ou sistematizar diversos argumentos para contribuir um pouco nessa temática, né? Vai ser importantíssimo. Só que daqui a 4 anos, se você estiver agora no primeiro ano, será que é um tema razoável de você desenvolver? Já não sei. Por quê? Talvez daqui a 4 anos seja um tema que tenha perdido o interesse, tá? Eu vou dar 3 dicas para vocês na escolha do tema, tá? E da disciplina, né, da matéria em geral, que você pode ali buscar o tema para você escrever. Então, primeiro, tem que ser uma matéria que você se identifica. Por quê? Porque é mais fácil você fazer o trabalho de algo que você gosta. Acho isso ajuda você a ter um incentivo, um ânimo a mais. Mas cuidado, e talvez eu volte a falar isso se alguém me questionar, porque a gente não vai ter muito tempo, mas cuidado com os temas pelos quais você se apaixona, tá? Cuidado. Tem que ser um tema que você goste, mas você não pode ser apaixonado por esse tema, porque isso pode te dar um problema na hora de enfrentar argumentos contrários, tá? Isso a gente pode falar, fico aqui à disposição para a gente comentar sobre isso depois. Cuidado, né? Num doutorado, você está mais calejado, você está mais preparado para desenvolver métodos sem se contaminar por paixões. Ainda numa fase de um TCC, você ainda precisa provar que você consegue cumprir uma metodologia científica. Às vezes a paixão te atrapalha nisso, tá? Então, tem que ser um tema gostoso, mas cuidado com as paixões. Uma outra dica, uma matéria que você tenha boas notas, né? Se você não tem boas notas, tirando alguns outros problemas que você pode ter enfrentado, talvez você tenha dificuldade com aquela matéria. Não é uma boa você desenvolver um projeto de pesquisa, né? Desenvolver uma pesquisa numa matéria que você não tenha boas notas. E uma dica que talvez seja mais importante é aquela matéria com a qual eventualmente você trabalha. Você trabalha no escritório de propriedade intelectual, por exemplo? Vai ser excelente você unir a sua atividade profissional com a pesquisa que você vai trabalhar. Você une esforços, encurta caminhos e otimiza o seu próprio tempo, né? Agora, o outro fantasma do aluno, né, do pesquisador, é como delimitar o tema, né? Todo mundo que me traz um projeto de pesquisa tem essa dúvida, inclusive mestrandos e doutorandos, né? Esse talvez seja o grande problema. Aqui vale uma frase poética que talvez resuma um pouco a ideia, o princípio que deve nortear a escolha e delimitação de um tema, né? Mais vale um amor maduro do que uma paixão adolescente. Ou seja, fuja desses temas apaixonantes.
fake news, discurso de ódio, esses temas que estão muito em voga, são muito atuais, eles vão trazer alguns problemas, né? Não só pelo aquilo que eu já falei, de a paixão às vezes atrapalhar a análise científica, mas porque também às vezes são temas muito atuais, tá? Há uma outra regra, do grande orientador no doutorado sempre dizia, que é o seguinte: nunca escolha um tema tão aberto que não se possa fechar, e um tema tão fechado que não se possa abrir, tá? E dentro dessa lógica, escolha o tema com a restrição máxima possível. Por quê? Se você escolhe um tema restrito, você consegue trabalhar conceitos gerais, você não está proibido de trabalhar conceitos gerais para desenvolver esse tema. Se você trabalha um tema muito aberto, você cria uma autovinculação, uma obrigatoriedade de você escrever sobre tudo aquilo. Vou dar um exemplo. Quer falar sobre pandemia da Covid-19 e dispensa de licitação? Olha, é um tema magnífico, é um tema bem restrito, você poderia adotar. Agora, se você adota, imagina o tema dispensa de licitação no caso de pandemia, você tem um problema. Por quê? Nós temos não só a pandemia do Covid-19, nós já tivemos outras pandemias, né, na nossa história. Então, você ficaria obrigado a falar sobre outras pandemias, né, e outras situações que ensejaram, eventualmente, uma mudança no direito administrativo e dispensa de licitação, né? Então, cuidado na hora de delimitar. Se você delimita a pandemia Covid-19 no Brasil, ou no estado de São Paulo, ou no município de São Paulo, ou no município de Itajaí, fica muito mais fácil de você desenvolver e você não estará nem impedido de também falar sobre eventual paradigma que você teve em outros países, ou até mesmo no caso de uma gripe espanhola, né? Você não estará proibido. Agora, se você não delimita o tema antes, você fica obrigado a falar sobre tudo, né? Você cria essa expectativa, inclusive no leitor, né, do seu trabalho. Bom, algumas dicas, então, para que você escolha o tema. Tem que ser um tema que você tenha bibliografia suficiente, isso é importante. Possibilidade de desenvolvimento, não adianta você pegar um tema que você não tenha nada para falar, não tenha controvérsia, tá? Relevância científica, o que é uma relevância científica? É a possibilidade de você discutir esse tema, tá? E para isso você precisa ter uma controvérsia doutrinária ou jurisprudencial. Tem que ser um tema atual, tá? A facilidade de desenvolvimento, ou seja, tem que ser possível e tem que ser fácil de desenvolver, né? Se exigir domínio de técnicas e linguagens que você não tem familiaridade, é melhor você não entrar nesse tema, nesse assunto, tá? Facilidade de acesso à bibliografia. Então, cuidado com temas que remetem à língua estrangeira, né, ou a outras fontes que você vai ter dificuldade, pesquisas históricas, etc. E também um tema cujas fontes principais estejam em idioma que você conhece, tá? Então, são essas as dicas para escolha do tema. Quanto ao orientador, que é algo importante, escolha um orientador que tenha afinidade também com o tema, que tenha produzido trabalhos naquele tema e naquela linha de pesquisa, tá? Quanto à originalidade do tema, isso é algo que pode ficar, vocês vão ter certamente outra palestra, né, nesse ciclo, que é essa questão da originalidade, tá? Cuidado com essa ideia de que a originalidade ela é um atributo apenas de uma tese de doutorado. Não. Isso aí merece uma reflexão maior, não cabe aqui, tá? Mas o que muda de uma tese de doutorado para um TCC é a profundidade dessa contribuição original. Até porque um trabalho no original é plágio, pode ser até crime, tipificado como crime. Tá? Então, a tese, mesmo o TCC, vai ter que ser original. Tá? Você vai ter que escrever o seu trabalho. É a sua forma de interpretar o que já está escrito em autores que vai ser o original do seu trabalho. Tá? Então, agora, o assunto não precisa ser um assunto que ninguém escreveu. Pode ser um assunto que, inclusive com o mesmo título, que vai conferir originalidade é a forma como você sistematiza, tá? E isso que tem que ser
próprio, tem que ser original. Seria recomendável escrever sobre um tema que já tem muita bibliografia? Sim, né? Desde que nenhuma dessas bibliografias apresente um resultado com o qual o acadêmico concorda, ou seja, se ele está plenamente satisfeito com uma pesquisa já feita, o que ele vai acrescentar? Tá? Então, essa é a dica. E é recomendável escrever sobre um tema que não apresente bibliografia? Não. Não. A gente tem que ficar claro para o aluno que está começando um trabalho científico que ele não vai ser o criador de uma teoria. Tá? Um trabalho científico, mesmo um doutorado, não é para criar grandes teorias. É para ele dar uma pequena contribuição sobre um pool, um grupo de teorias e de análises que já existem. O cientista, ele sistematiza conhecimento, ele descobre, ele não produz grandes teorias. Tá? Então, se você não tem nada escrito, você não terá o que sistematizar. Tá bom? Depois, aí, se houver um tempinho, eu passo para vocês alguns exemplos de tema. Tá? Vamos para o título. A dica para o título é a seguinte: com o menor número de palavras, você tem que delimitar o seu assunto. Tá? Menor número de palavras para delimitar o seu assunto. Né? E subtítulo? Às vezes você pode utilizar um título único. Vamos dar o meu exemplo da dispensa de licitações. Seria um título único, bem delimitado, a dispensa de licitações no estado de São Paulo por motivo da pandemia Covid-19. Tá? Agora, você também pode escrever esse tema com o auxílio de um subtítulo. O subtítulo, ele serve para fazer uma articulação com o título com 3 grandes utilidades. Primeiro, identificar um tema particular dentro de um assunto geral, delimitar a abordagem do tema ou fazer um recorte temporal. Vamos ver esses exemplos? Então, você poderia fazer o seguinte: dispensa de licitação no estado de São Paulo. O que você está fazendo? Você está fazendo uma delimitação, um recorte, né, apenas para o estado de São Paulo. Como ficaria o título e o subtítulo? Então, está lá. Dispensa de licitação no caso da pandemia Covid-19. 2 pontos. Qual é o subtítulo? O caso do estado de São Paulo. Tá? Então, nós podemos utilizar o subtítulo, porque às vezes a construção da frase única não fica muito clara. Então, às vezes você consegue quebrar isso em subtítulo, que vai ser um título mais genérico, seguido de um subtítulo que o delimite, que fique mais específico. O que eu não recomendo que vocês utilizem no título? Perfumaria. Tá? Vai aqui uma dica. O cientista, ele não usa perfume. Né? O cientista, ele é claro e objetivo. Então, você não precisa dizer, no exemplo que eu dei, colocar isso no título. Um estudo da dispensa de licitação por causa da pandemia. Não, tira o estudo. Você não precisa utilizar essas expressões retóricas, né? Contribuição ao estudo, algumas observações sobre o estudo, isso você pode retirar. O ideal do título, como eu já disse, poucas palavras, uma linha, o título está perfeito, tá? Não precisa mais do que isso. O subtítulo tem 2 linhas. Outra parte importante do projeto de pesquisa é a justificativa da escolha do tema. Tá? A depender do tema, eu sugeriria aí 3 a 5 páginas para falar sobre isso. Tá? O que é a justificativa da escolha do tema? É a demonstração dos motivos que legitimam a sua investigação. Tá? Demonstram a sua importância. É a parte mais importante do projeto. Né? Como que você demonstra a relevância? Olha, você pode demonstrar a relevância pela questão controvertida na doutrina, mostrando aí a opinião diferente dos autores sobre aquele tema, e mostrando a atualidade, tá, daquela discussão. Como que você faz, na prática, essa justificativa? O que eu aconselho vocês a fazerem? Pega 3 ou 4 manuais gerais. Para falar de dispensa de licitação, pega 3 ou 4 manuais de direito administrativo bons, e mais uma monografia ou 2 monografias, pode ser um bom artigo científico, tá? Sobre o tema específico. Se você conseguir
um tema sobre dispensa de licitação, no caso da pandemia Covid-19, excelente. Não tem um tão específico, pegue lá, dispensa de licitação por motivo de força maior. Né? Se tiver mais de um, tudo bem, mas é suficiente. 4 bons manuais, 1 ou 2 artigos específicos é suficiente para que você desenvolva o seu projeto de pesquisa. Tá? Lembrando, são 3 a 5 páginas de uma justificativa. E depois, pegou os manuais, aí você vai fazer a paráfrase desses trechos dos manuais e redigir. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma construção de partes na justificativa. Então, numa primeira parte, você mostra a importância, conta uma história. Estamos na Covid-19, foram feitas tais legislações, flexibilizando o procedimento licitatório. Tá? Depois, no segundo parágrafo, ou 2 ou 3 parágrafos adiante, coloque o conceito e noção dos institutos envolvidos. Você tem a dispensa de licitação, você tem licitação, você tem a força maior. São 3 conceitos que você pode desenvolver cada um em um parágrafo, tá? Uma terceira parte que você pode colocar, acrescentar nessa sua justificativa, é a exposição da divergência doutrinária. Você já pode colocar ali no meio da sua justificativa. Depois, uma divergência jurisprudencial. Analisar aí como a jurisprudência tem enfrentado a questão da dispensa de licitação, no caso de força maior, no caso de pandemias, epidemias, etc. Tá? E, ao fim, você já tenta, se for possível, se inclinar a uma das correntes no final. Então, aí você pode concluir o seu trabalho se filiando a uma das correntes. Né? Essa é a justificativa. Depois da justificativa, você precisa escrever os objetivos. Eu recomendo de 1 a 2 páginas para escrever os objetivos. Né? Então, no tópico objetivo, o aluno ele descreve aí, da forma mais objetiva possível, né, perdão, do pleonasmo, o que a pesquisa pretende fazer. Não há necessariamente uma relação de proporção entre o tamanho ou a quantidade de objetivos e o tamanho da tese. Às vezes, uma tese de doutorado pode ter 500 páginas e o objetivo ter um parágrafo. Tá? Às vezes, a tese vai ter 100 e são vários objetivos. Tá? Uma coisa não necessariamente se liga à outra. O importante é você demonstrar o que você quer. Isso vai depender muito da complexidade da natureza do tema. Vou dar alguns exemplos. No caso de um tema de dano moral por incentivo à invasão de hospitais, né, que objetivo você poderia ter numa tese dessa? Né? Então, primeiro, um dos objetivos, demonstrar a existência de eventual controvérsia jurídica em torno da indenização, né, do quanto indenizatório, o valor da indenização, e até mesmo do nexo de causalidade, tá, entre a conduta e o incentivo à conduta. Pode ter esse objetivo. Isso não impede que você tenha outro objetivo, como a fixação dos parâmetros para a eventual indenização. Né? Você pode também ter como objetivo demonstrar que um dos argumentos doutrinários ou jurisprudenciais apresenta algum vício. Demonstrar como a solução no direito estrangeiro ampara o seu posicionamento. Né? Ou ainda demonstrar que a origem do instituto, o seu desenvolvimento, podem dar amparo a conclusões diversas das atualmente adotadas pela doutrina e jurisprudência, ou até fortalecer um desses posicionamentos existentes. Tá bem? Outra parte é a metodologia. Eu sugiro aqui umas 10 a 15 linhas para você fazer a metodologia. Essa é uma das partes mais problemáticas, porque ela é o coração técnico do projeto. Por isso acaba sendo mais problemático para quem ainda está iniciando em metodologia. Né? A metodologia, ela quer dizer os métodos que você vai utilizar no momento da pesquisa. E aí ela inclui tanto os métodos instrumentais quanto o procedimento racional que você vai empregar. Tá? Resumindo, a metodologia vai dizer como você, pesquisador, quer utilizar as suas fontes para atingir os seus objetivos. Temos vários métodos, tá? Vou passar rapidamente aqui por cada um deles, depois a gente pode explicar aí, se alguém tiver alguma dúvida. A gente tem o método lógico dialético dentro do plano
não instrumental, mas do racional, também chamado de método aristotélico. Temos um método dialético hegeliano marxista, com algumas diferenças entre ambos, que não vem ao caso aqui, a gente pode desenvolver depois. O método causal, que analisa a relação de causa e efeito. O método indutivo, né, pelo qual você parte de uma observação concreta para fazer uma formulação, tirar uma conclusão em caráter genérico. Você tem o inverso, que é o método dedutivo, né, mediante o qual você parte de um conhecimento geral ou de uma norma para aplicar a um fenômeno particular. Nós temos o método aí instrumental, tá? O método empírico, que é a coleta de dados ou questionários. O método estatístico, que é a aplicação de técnicas de análise estatística, teoria da probabilidade. Método histórico, método comparatístico, coleta e análise de jurisprudência, enfim, né? Vários tipos de métodos você pode utilizar para o seu trabalho. Outra parte do projeto de pesquisa, o desenvolvimento, ou índice provisório. Em 10, 15 linhas, é importante você, então, dizer ali, com o máximo de precisão possível, como você pretende sumarizar, itemizar o seu trabalho. Né? Como que você escolhe os índices? Como você escolhe os índices? Os itens do seu índice? Cada argumento, o grupo de argumentos principal, pode ser um capítulo, tá? Ou subcapítulo. E aí você consegue delimitar a sua tese. Isso é uma boa dica para você fazer esse sumário. Tá? Cuidado com a diferença entre sumário e índice, gente. Sumário é um índice encurtado. Ele é o índice dos principais pontos do seu trabalho. O índice, ele se refere genericamente a todos os itens do seu trabalho. Inclusive, não só a índice. Você tem vários tipos de índice. Tem o índice analítico, remissivo, que pega algumas palavras importantes, etc. Tá? O sumário são os principais capítulos. É um índice encurtado. Né? Qual que você adota no projeto de pesquisa? Eu preferiria o índice, né? Porque ele detalha mais. Mas eu sempre gosto de colocar o sumário e o índice. Né? Por quê? O sumário, para um projeto de pesquisa, ele é muito útil. Porque você fica preso dentro de grandes temas. Tá? O índice, às vezes, ele é muito detalhado e pode te atrapalhar. Na dúvida, usa os dois. Eu sugiro que se utilizem os dois. Cronograma. Cronograma é a especificação temporal das fases do trabalho. Tá? Eu recomendo utilizar um cronograma em 4 partes. Dividir o tempo em 4, o tempo total. Você tem 2 meses para apresentar um projeto de pesquisa, divide em 4. Então, a primeira quarta parte, você pode se dedicar à leitura, análise das obras principais sobre o tema, né, e a pesquisa de bibliografia. O segundo quarto, você aprofunda, né, o que nós chamamos de espólio bibliográfico, tá, o conjunto de obras bibliográficas ou de outras fontes, né, jurisprudenciais, empíricas, etc. Na terceira parte, no terceiro quarto, você faz a correção, um esboço e, eventualmente, amplia a pesquisa bibliográfica já para a redação final. E no último quarto você faz a redação final, com acréscimos, preparação de índices e impressão. Tá? Bibliografia, a última parte do projeto de pesquisa. O que se recomenda é ali uns 15 a 20 títulos, para um TCC que terá mais ou menos ali de 60 a 100 páginas. Tá? Então, uns 15 a 20 títulos já é suficiente para demonstrar quais as fontes que você pretende utilizar, o referencial teórico que você pretende utilizar, até para mostrar para o orientador e ele poder te ajudar de alguma forma ali, com orientação sobre outras obras, etc., e até mesmo para te aceitar. Né? Você não precisa de 100 obras no projeto de pesquisa. Tá? Umas 20 obras ali já é suficiente. Tá? Espero, então, que tenha uma breve síntese de como se elabora um projeto de pesquisa. Eu espero que tenha sido
Claro, estou aqui à disposição para eventuais dúvidas. Oi. Bom, muito obrigada, Leonardo, pela sua fala, muito importante, muito esclarecedora. Eu acredito que a doutora Adriana vai falar agora, um pouco antes mesmo da gente ir para as perguntas. Não estou ouvindo. Adri, o seu microfone está fechado. Oi, gente, desculpa. Estava com a câmera fechada, mas estava ouvindo a exposição do Dr. Leonardo, que foi super completa, em um espaço de tempo curto, né? Que nós delimitamos aí um tempo para que nós consigamos ouvir o que as pessoas trouxeram de dúvidas e tudo mais. Então, quero parabenizar pela exposição, por ter trazido tantas informações importantes para que os nossos alunos possam se orientar nos seus trabalhos, tanto nos projetos como nos artigos que eventualmente forem escrever. Né? Então, parabenizo o Dr. Leonardo pela exposição. E gostaria de ouvir o Dr. Michael. Queria que ele contasse um pouco para nós sobre tudo isso que o Dr. Leonardo trouxe, quando ele experienciou isso. Há pouco tempo, ao longo da sua graduação, quais foram os seus maiores desafios? Dr. Michael, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Por favor, queremos ouvi-lo. Muito boa tarde a todos. Saudações especiais para a presidente dessa comissão, essa bela comissão do direito acadêmico, do acadêmico, né, de direito, a professora Adriana Cecílio. Cumprimentos para a doutora Mariana também, principalmente para o nosso palestrante, professor doutor Leonardo Davi, que é uma honra, foi um grande prazer ouvi-lo e reforçar, né, as dicas, os conselhos que nós sempre incorporamos de diversos professores ao longo dessa trajetória acadêmica que pretendemos levar ela adiante sempre, né, sem nunca ter a pretensão de esgotar a temática, professor. Para mim é uma honra participar, deixo aqui registrado a participar desse belo webinar, dessa conferência. E como recém-formado, né, me formei em fevereiro, definitivamente no dia 10 de fevereiro desse ano. Ingressei logo em seguida no mestrado, em decorrência de uma bolsa que nós temos aqui também a Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, FAPESC. Tive essa oportunidade de ingressar em conjunto com essa bolsa. E achei interessante quando o professor Leonardo comentou sobre quanto tempo precisamos ter anteriormente para definir um tema de pesquisa. Né? Eu tive essa experiência muito notória na minha trajetória acadêmica durante esses últimos 4 anos, né? Porque desde o terceiro período da faculdade, eu já, felizmente, ingressei aqui, né? Sou acadêmico aqui agora mestrando, mas recém-acadêmico aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Nossa bela universidade, tem um conceito CES na CAPES, né? Inclusive agora entrei no mestrado, mas eu tive essa oportunidade de receber um convite, né, de um professor que nós temos aqui no doutorado, o professor Zenildo Bodnar, que naquela época, em 2015, 2016, ele ainda era juiz federal e ele sempre participou dessas temáticas ambientais, né? Justamente por ele ser juiz da 6ª Vara Federal de Florianópolis, que é a única aqui do estado que tem uma competência exclusiva no tema ambiental, e ele me propôs participar dessa iniciação científica, né? Aquele projeto PIBIC do CNPq, e logo em seguida fui renovado e participei daquele projeto PROBIC, custeado pela própria Univale num convênio. Então, eu sempre, desde o terceiro período da faculdade, que me foi o 2º ano da faculdade, tive esse contato com esse tema ambiental, e aí logo em seguida desenvolvi um projeto de pesquisa sobre esse tema, um projeto que durou 1 ano, foi bem interessante, porque já me inseriu nesse ramo acadêmico, né? Nesse ramo da pesquisa, da iniciação científica, e partindo desse tema, o nosso professor, ele pediu a exoneração da magistratura federal e ingressou como tabelião.
Então, ele vinculou a área científica que ele atuava, que era as leads ambientais, agora ele vinculou com uma área da cidadania e do registro, né? Então, ele mudou um pouco o enfoque da pesquisa dele e agora ele está trabalhando com a questão de cidade sustentável. E eu como um bom discípulo, né, eu segui o nosso professor e comecei a estudar tanto a questão ambiental como a questão de cidade sustentável, questão da regularização fundiária, questão desses temas fundamentais de direitos sociais, direitos urbanos, direito da coletividade, direitos difusos. E isso foi bastante importante na minha trajetória. Sei que nós temos diversos acadêmicos aqui. O que eu poderia dizer para todos eles é que, se você está iniciando ainda a graduação, que você dê valor de fato para a pesquisa, não somente no último ano, né? Não, você não precisa buscar um tema que você goste no último ano da faculdade, mas que você, se você estiver no primeiro ano, no segundo, no terceiro período, você já comece a identificar temas que você acha fundamental. Por exemplo, nós temos colegas que durante a faculdade inteira, desde o terceiro período, também gostaram de temas penais. Hoje já estão sendo pós-graduandos nesse tema. Então é bom que você traçar essa vida acadêmica desde os seus primeiros anos na faculdade. Eu sempre trabalhei nessa perspectiva do direito ambiental, da cidade, da sustentabilidade, e isso me foi muito bom para quando eu desenvolvi o projeto de pesquisa, não faz muito tempo, faz alguns meses, né, e apresentei, eu fiz justamente, eu aproveitei todos esses anos, né, de pesquisa científica, daí eu vinculei aquela questão da sustentabilidade do direito ambiental com a questão da cidade. Então, daí, qual foi o meu projeto? Eu fiz um projeto sobre cidade sustentável à luz da sustentabilidade. Eu vinculei os dois temas que eu sempre pesquisei durante toda a graduação. Então, isso foi fundamental e tu consegue ter até uma maior facilidade, porque é justamente um tema que tu já estás engajado, já tens mais facilidade. Então, partindo disso, a pesquisa acaba se tornando mais fácil, mais proveitosa, mais produtiva e acaba tendo êxito, né, com essa exposição dos trabalhos. Você tem até mais gosto por escrever a pesquisa. E uma outra experiência que eu poderia contar é que, se você é um acadêmico que está nos ouvindo nessa tarde, que você possa ter engajamento e gosto pela pesquisa científica, né? Que você possa não simplesmente produzir um trabalho de iniciação científica. Às vezes eu ouço isso, que a pessoa fala assim, não, vou apresentar só um trabalhinho para acabar essa faculdade, terminou, e ponto final, e tem um professor que acaba dizendo ainda que a gente acabou um ciclo, muito bem, palmas e ponto final. Não, nunca é um ponto final, né? É sempre um ponto e uma vírgula, se você quiser. Né? Se você não quiser, pode ser um ponto final. Mas que você possa persistir, continuar, ingressar no mestrado, depois ingressar no doutorado, que nem o nosso professor Leonardo, e quem sabe até depois ingressar num pós-doutorado. Né? Você sempre pode continuar desenvolvendo e contribuindo para a ciência jurídica. Que você possa ser um acadêmico, que você ame a ciência, que você possa se tornar um jurista e contribuir de fato para o direito. Né? É como o professor Lênio fala, onde que está o problema do ensino jurídico? O problema está na educação e na faculdade, na graduação. Né? Porque se nós conseguimos mudar essa realidade e inserir acadêmicos que tenham vontade de contribuir para o direito, certamente também nós iremos ter profissionais, advogados, juízes, magistrados, promotores que, de fato, amem essa vocação para ser muito além de um operador do direito, né? Ser de fato um jurista, alguém que se habitue a transformar essa realidade que nós temos e continue defendendo a democracia, defendendo os direitos fundamentais, como a nossa professora Adriana também sempre faz isso. Não é, professora? Seria isso uma breve contribuição. Agradeço muito e passo a palavra para a professora novamente. Muito inspiradora a tua fala, viu, Michael? Olha, espero que os nossos acadêmicos que estão aqui nos ouvindo na tarde de hoje possam realmente se inspirar e se espelhar em ti, que teve aí uma trajetória acadêmica sempre muito engajada com a pesquisa, sempre muito preocupado realmente em contribuir de forma positiva
o Estado Democrático de Direito, trazendo novas propostas, apresentando trabalhos, e que é isso que nós esperamos e é esse trabalho que a gente constrói aqui através da Comissão Acadêmica de Direito. Então, um prazer te receber, um prazer te ouvir, muito obrigada pela tua contribuição. Eu vou retomar a palavra para a doutora Mariana, porque eu vi que nós temos diversas perguntas aqui no chat, porque o assunto é realmente, né, traz muitas dúvidas aí, então, e nós temos um teto de mais meia hora, mais ou menos, de evento, então vou pedir para a Mari fazer uma seleção aí das perguntas e direcionar, podendo direcionar para o professor Leonardo, alguma questão que seja mais afeta aos dilemas acadêmicos, e assim, mormente, pode também ser encaminhada para o Dr. Michael. Então, passo a palavra à doutora Mariana. Muito obrigada mais uma vez, Mari. Obrigada mais uma vez. Eu também, assim como um desabafo, e me identifiquei bastante com a palavra do Leonardo, né, o quanto é importante a gente unir a prática com a teoria, assim, e muito instigado a partir, talvez, de um estágio que a gente acaba tendo contato, ou também um trabalho voluntário, um trabalho de campo. Então, eu mesma, na minha experiência, tive iniciação científica, que estudei o direito à moradia, muito atrelado ao problema da efetivação ou não, e muito me veio inspirado por um trabalho voluntário que eu fazia na ONG Teto, assim. Então, é muito importante. E também o meu próprio TCC foi estudando a temática de destituição do poder familiar. E aí era uma fase que eu estava na defensoria, que pegava muito essas famílias, né, que precisam se defender desse processo de destituição do poder familiar. Então, a partir ali do problema que me via, né, todo dia a dia, que me ocorria, eu também pude escrever meu TCC. Então, eu compartilho muito com essa importância de unir a teoria e a prática, o seu dia a dia, com o que você está vindo na faculdade, porque podem ser fatores determinantes aí para um sucesso, enfim, um orgulho da pesquisa. Então, de perguntas, vamos lá, porque é mais uma troca do que qualquer outra coisa, né? Uma troca de conhecimentos. Então, a Natália Miranda, ela perguntou: a pesquisa de campo ajudaria na elaboração ou não? E então, essa pergunta seria da Natália, acerca da importância da pesquisa de campo. Eu, a partir do meu desabafo, trago que é bem importante ter uma pesquisa de campo aí que possa servir como inspiração de uma elaboração de um trabalho, de um artigo, mas gostaria aí de ouvir a palavra do Leonardo e também do Michael, se puder acrescentar, por favor. Só lembrando, né, que a gente vai ter uma palestra específica sobre o que é pesquisa empírica e o que é pesquisa teórica. No dia 19, todos estão convidados a partir das 15 horas. Então, esse tema, né, a questão da pesquisa em si, vai ser bastante aprofundado. Então, todos desde já estão convidados para participar desse evento e tirarem as dúvidas e compreenderem quais são as técnicas específicas próprias de cada uma desses tipos de pesquisa. Mas vamos ouvir os nossos palestrantes. Bom, não sei se eu falo antes do Michael, mas enfim. Eu acho que você sabe que o direito, as ciências humanas em geral, elas têm um problema de um certo preconceito em relação às ciências biológicas e exatas, pela capacidade de produção de efeitos e desenvolvimento imediato, né, no país. Isso é um problema até para a concessão de bolsas de pesquisa. Tá? A Mariana, ela fez uma pesquisa numa área muito boa, certamente não teve grande dificuldade de conseguir aí uma bolsa, porque traria aí resultados práticos, né? Essa questão do assentamento fundiário foi, infelizmente, no nosso governo atual, não sei se parece que não é, mas nos outros governos ela foi um problema que precisava de uma solução jurídica e que seria obtida aí realmente com pesquisa. Eu mesmo participei de bancas na USP sobre essa questão. Muito importante a questão de você regularizar juridicamente o assentamento fundiário. Falta no direito, até para a gente acabar com esse preconceito, um viés mais empírico na análise. Nós temos algumas ferramentas, como a jurismetria, legismetria, para você utilizar fontes empíricas, a fazer uma apuração desses dados empíricos com estatística, e isso é fundamental em qualquer ciência, e isso contribuiria muito para o direito. Estou lendo agora uma tese de doutorado, a professora Adriana certamente conhece, né, do Marcelo Semer,
excelente trabalho sentenciando o tráfico, onde ele utiliza vários dados empíricos, como decisões judiciais, a forma como foram feitos autos de prisão em flagrante em casos de acusação por tráfico de drogas. E ele chega a resultados impressionantes sobre os problemas desse tipo de abordagem. Então, fazer estudo empírico é uma utilidade e tem sido cada vez mais uma necessidade em ciências humanas, até mesmo pela interdisciplinariedade tão hoje atual, envolvendo sobretudo econometria, né? E a economia aí sendo cada vez mais utilizada para o desenvolvimento nacional. Recomendo, isso não desprestigia a pesquisa meramente teórica, mas ainda a gente tem muito pouca utilização do instrumental empírico em ciências humanas. E não vamos esquecer o seguinte, né? Ciências humanas puras, como sociologia, utilizam mais dados empíricos do que a nossa, que é uma ciência social aplicada, olha só, né? Ou seja, a nossa deveria utilizar muito mais esses dados empíricos. Sim, muito obrigada. Maicon, você queria acrescentar alguma coisa ou tá tudo bem? Vamos lá. Tá. Eu acho fundamental também essa importância da pesquisa de campo, dessa coleta de dados, como o professor Leonardo destacou, né, justamente porque nós vemos no âmbito da pesquisa científica que, por vezes, a pesquisa ela se resume em uma análise bibliográfica, né, e nessa análise bibliográfica a gente acaba meio que se acomodando nessa coleta de dados bibliográficos, não que eles não sejam importantes, mas eu vejo que essa pesquisa de campo, como foi perguntado, assim como essa coleta de dados empíricos e também uma análise estatística, também uma análise econômica do direito, quem sabe, que nós já abordamos essa perspectiva aqui no Brasil e em diversos outros países, né? E isso é fundamental e isso acaba trazendo vida para a pesquisa científica, né? A gente acaba estudando os temas e as perspectivas trazidas cientificamente com base em dados, e com base nesses dados a gente pode propor uma mudança no direito, a gente pode propor novas perspectivas de olhar esses temas, por exemplo, temas do assentamento urbano, temas da regularização fundiária da cidade, né? Nós podemos, claro, trabalhar com base em sociólogos e em doutrinadores que já consolidaram esse tema, mas imagina se você, na perspectiva que o professor Leonardo falou, você delimita esse tema com base na sua cidade aí em São Paulo, né? Eu falo aqui de Itajaí, Santa Catarina, mas vamos supor que você delimite o tema com base em alguma cidade aí de São Paulo e você estude como que está estude com base em indicadores de como que está a sua cidade. E com base nesses indicadores você vai ver qual que é o grau de mortalidade que a minha cidade está passando, qual que é o grau de concessão de direitos fundamentais que há de fato, qual a implementação de políticas públicas em números que há na minha cidade. E a partir disso, você levanta os dados e você aplica a teoria dizendo que de fato isso é fundamental. Né? Então, com essa coleta de dados, com essa pesquisa de campo, você indo a loco também, quem sabe, você consegue dar vida ao projeto, dar vida à pesquisa e até mesmo contribuir efetivamente com o direito, não simplesmente destacar nessa perspectiva teórica e sendo que você pode utilizar dessas oportunidades acadêmicas para, de fato, efetivar o direito na sua realidade local, né? Sim, claro, muito importantes esses apontamentos e a importância aí de ter uma pesquisa de campo aí incentivando, né, e dando um norte aí para o projeto de pesquisa. E tem mais algumas perguntas, mas agora seria de uma pessoa anônima, então o que ela está perguntando é: sempre ouço que não é legal fazer o projeto de mestrado como continuação da pesquisa do TCC. Seria sempre válida essa afirmação? Bom, não, pelo contrário. O ideal, eu acho que o professor Michael aí já respondeu isso, né? O ideal numa acadêmica é a coerência na sua formação. Eu fiz o contrário, eu fiquei pulando, eu saí de
de um tema super formal como federalismo e fui para um tema substancial como direitos sociais. Mas isso não foi por meu desejo, foi pela necessidade que eu enfrentei. Mas o ideal é seguir o próprio tema, concordo com isso. Tá. Outra pergunta também seria de uma pessoa anônima, se ela teria alguma, se vocês, né, teriam alguma dica para algum projeto de pesquisa para o mestrado e também para abordar o direito, mais numa questão de Jus Brasil, de Instagram, uma linguagem mais acessível aí para as pessoas. Então, seria uma possibilidade de uma outra escrita ali para o Instagram ou Jus Brasil. Essa me veio uma pergunta. Interessante. Michael, pode ir. Posso responder essa, professor? Pode ir. Em relação à pesquisa, como nós já falávamos antes, é interessante que você faça aquilo que você gosta, né? Agora, por exemplo, se você, né, está ingressando na vida acadêmica agora, quem sabe, saiu da sua faculdade, mas você tem essa oportunidade de entrar no mestrado, o que eu sugeriria? Que você pode escolher um tema que está em atualidade e que você se familiarize com ele também, por exemplo. Nós temos atualmente temas interessantíssimos que falam sobre inteligência artificial, democracia, temas que, por exemplo, esse da cidade sustentável era um tema recente agora do Comped, que acabou sendo difundido, estudado e pesquisado até no Brasil e fora. Então, esses temas que abordam essas situações interessantes que estão sendo discutidas recentemente, temas que você pode ainda inovar no direito, é muito interessante que você possa trabalhar com eles. Por exemplo, algum tempo atrás, e agora já vem sendo difundido bastante, é o tema do direito sistêmico, né? Então, se alguém na iminência do surgimento desse tema trabalha com ele e ajuda a desenvolver o tema, assim como, por exemplo, recentemente o tema do compliance, né, que nós já algumas localidades do Brasil esse tema não está avançado, como, por exemplo, em São Paulo, né? Então, se você acaba escrevendo sobre isso, você acaba sendo um contribuinte do desenvolvimento desse tema. Em relação à parte B da pergunta, eu penso que nessas páginas em que você pode escrever artigos curtos, como, por exemplo, o Portal J, o Jus Brasil e diversos outros, é interessante que você escolha um tema completamente inédito, né? Aí você escolhe um tema inédito e você trabalha com esse tema numa hipótese e numa análise objetiva para que você venha delimitar também de forma imparcial o que você entende desse tema, né? Nós temos o belo exemplo da professora Adriana, que abordou aquela questão do próprio artigo 142, até parabenizo por isso pessoalmente, agora pessoalmente, digitalmente, né? Que a professora pesquisou o tema diretamente nos anais do Congresso e verificou que esse tema foi descartado na época da Assembleia Nacional Constituinte. Então, esses temas inéditos são temas ótimos para se abordar nessa perspectiva de artigos para Conjur, para o Jota e para diversos outros, né? E é sempre importante também destacar que a imprensa bem poderia também, né, nesse caso da professora, citar a fonte, né? Citar a fonte é sempre fundamental, né, professor Leonardo? Com certeza. Ontem até o professor Pedro Serrano escreveu, falando, olha, tem várias pessoas mencionando a pesquisa que você fez, mas não citam a fonte, né, do artigo. Isso é um problema ético que nós temos, infelizmente, né, na área do jornalismo, que as pessoas se valem dos dados que foram pesquisados e não mencionam, né, a fonte da pesquisa. E, de fato, foi uma pesquisa bastante complexa, porque não é fácil, o Leonardo sabe bem, né, a gente conversa sobre isso, ele tem todos os anais da Assembleia Nacional Constituinte e ele sabe quão difícil é localizar alguma coisa específica dentro dos debates. Foram 2 anos, praticamente, de debates, então é uma pena que as pessoas não valorizem o trabalho dos colegas, mas eu agradeço muito a menção do Michael, muito gentil da parte dele. E pode ser que, Léo, obrigada.
Não sei Não, se eu tu tenho, ias fazer mais algum comentário. eu tenho mais alguma coisa a falar em relação ao que o Michael falou, mas vamos esperar a próxima pergunta, né? Vamos Nós temos monopolizar aí mais muito. umas 3 perguntinhas, eu acho. Não sei se... Isso, mais duas aqui. Tenho a do aluno, que não tem nome, mas essa pessoa, né, está perguntando, pode ser utilizado vários métodos para uma única pesquisa? Sim, pode. Né? E isso vai depender, e é muito comum, inclusive, utilizar vários métodos para uma pesquisa. Geralmente, no direito, uma pesquisa empírica não vai ser único método. Tá? Então, é uma pesquisa empírica acompanhada do espólio bibliográfico. E, por último, a pergunta que eu tenho aqui é da Egli Munhoz. Ela é de Ribeirão Pires, então, obrigada, Ribeirão Pires. E ela está perguntando qual a melhor forma de equilibrar as obras clássicas e antigas com as obras mais recentes e, portanto, mais atualizadas, para o embasamento do projeto de pesquisa. Ela é mestranda. Ela já apresentou o TCC, mas é mestranda e continua com essa dúvida. Então, quem puder responder? Deixa o Michael falar agora. O professor está passando a palavra para esse singelo mestrando, então vamos lá, professor. Depois eu faço a minha avaliação. Referente a esse tema, eu vejo que é sempre importante destacar uma perspectiva clássica acerca dos temas, né? O que nós vemos hoje é que muitas pessoas elas acabam se apegando em temas novos, né? E por ser tema novo, tem autores novos, recentes, que estão abordando esse tema. Por exemplo, nós não vamos ver autores de 1940 falando de inteligência artificial, né? Até porque ninguém cogitava essa ideia lá em 1940. Mas nós podemos pegar traços, né, traços da evolução da história com base em autores que consagravam algumas questões fundamentais. Por exemplo, na perspectiva do direito ambiental, ele nem sempre foi como era hoje. Né? Antigamente, e se fosse trabalhado uma perspectiva comparativa, na Europa ainda continua assim, ele se originou dentro do ramo administrativo e evoluiu para ser um ramo autônomo do direito após diversas evoluções e conferências internacionais, principalmente depois do marco da nossa Constituição Federal, que consagrou o artigo 225, em que prevê o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos, né? Tanto para presente como para a futura geração. Então, a partir do momento que eu elaboro uma pesquisa, é importante eu traçar doutrinadores e autores que já falavam desse tema, né, a sua evolução desde o início, e depois trazer o que autores estão falando desse tema e assim como o professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, que é da OAB de São Paulo, bem aborda sempre, né, até cumprimentos para ele. Estive na OAB de São Paulo em 2017 e apresentamos um artigo com a presença do professor, foi bem interessante, e ele vem observando a evolução do direito ambiental até hoje, numa perspectiva do direito digital. O professor Juarez Freitas já fala em uma perspectiva de analisar a cidade com base em uma democracia digital, tudo isso aí inserido dentro da lógica do direito ambiental urbano e percebendo essa evolução. Né? Mas é sempre importante, sim, destacar a importância dos professores clássicos, até porque eles dão essa solidez e brilho ao trabalho, né, professor? Bom, eu quero aproveitar então esse gancho, concordo aí com o Michael, não tenho nada a acrescentar ao que ele disse, mas eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que é importante e amarra todas essas questões, tá? Às vezes nós nos perdemos muito pelas formalidades, tanto a BNT quanto no projeto, esquecemos que essas formalidades têm uma razão de ser, tá? Uma razão de existir. Essa divisão de partes, a bibliografia, os métodos, eles não existem por si, eles existem como instrumentais para chegarmos a algum lugar. Tá? Então, tudo isso é importante a gente considerar. Desde a linguagem, como foi colocada, né, a linguagem que se utiliza para um artigo científico, a linguagem que se utiliza para um conjuro, para um J, até a metodologia, a bibliografia clássica ou bibliografia nova, tudo isso
faz parte de um processo, né, que você precisa saber de onde parte para onde chega, até onde chega. Eu vou tentar ser até mais claro. Primeiro, não discordando totalmente do Michael, e o Michael tem todo o direito aí também de me contraditar depois se achar que eu discordei dele. A gente tem que só tomar cuidado na ciência com a fase em que nós estamos, tá? Nós temos uma iniciação científica, nós temos artigos científicos, nós temos monografia de especialização, mestrado, doutorado, titularidade. Cada uma dessas etapas científicas, o aluno, o acadêmico, ele tem um preparo metodológico, um preparo científico para se desincumbir daquela missão, tá? Um tema muito novo, como inteligência artificial, como eu citei também as fake news, ele não é um tema, gente, indicado para quem está numa graduação, tá? Temas que envolvem muita paixão do candidato, do acadêmico, não são temas indicados para uma graduação. Por quê? Porque numa iniciação científica, o acadêmico ele não domina os métodos científicos. O que ele precisa primeiro provar é a capacidade que ele tem de seguir uma metodologia, tá? E para ele provar isso, até o mestrado, o método é mais importante do que a essência da pesquisa. Gravem isso, gente. O método é mais importante do que a essência da pesquisa, até no mestrado. No doutorado, lembra daquela originalidade? Essa contribuição original do doutorado é o que vai justificar você, por exemplo, enfrentar um tema como inteligência artificial, como a questão das fake news, tá? Mas no mestrado e numa iniciação científica, ainda não é recomendável você enfrentar um tema com pouca bibliografia, tá? Porque você tem que demonstrar que você tem capacidade de estudar e de sistematizar argumentos científicos que já existem. O que vai ser avaliado para você, essencialmente nesses graus acadêmicos, é a sua metodologia. Tá? Então, evitem temas muito apaixonantes nesse nível. Se você chegar ao doutorado, você já vai ter demonstrado que você tem capacidade de sistematizar criticamente várias posições antagônicas sobre um determinado assunto. E aí você estará habilitado a desenvolver uma pesquisa nova com, aí sim, uma contribuição original. Tá? Se você é apaixonado por um grande tema, tente se aventurar a escrever um artigo científico sobre ele. Tá? Por quê? Aí sim você vai ter a avaliação de um conselho editorial, não precisa passar por uma banca, e os novos temas como inteligência artificial, agora nós estamos no artigo 142, nós temos a questão da pandemia Covid-19, esses temas eles começam a ser enfrentados por meio de artigos científicos. Tá? Depois, esses artigos científicos vão sendo robustecidos com monografias mais amplas e livros. Tá? Outra coisa, teoria, o Robert Alex não fez a teoria dos direitos fundamentais como tese de doutorado. Tá? Essas grandes teorias, elas são feitas de forma autônoma, independente. Tá? O pesquisador, ele não tem que descobrir nada, ele não é um Einstein. O pesquisador, ele olha para trás, vê o que já foi escrito e sistematiza. Esse é o mérito do pesquisador. Ele não é um criador, ele é um descobridor. Pesquisa é descoberta, não invenção. Tá? Então, é importante vocês terem isso muito em mente para não se perderem entre métodos e paixões. Tá bom? É muito bem pontuado essa tua observação. Eu acho que tentando fazer aí uma junção entre o que o Michael falou, porque ele tem essa paixão enorme pelo direito sustentável, pelas cidades sustentáveis, e escrever um trabalho muito rico. Eu acho que a gente pode tentar unir a fala dele com o que tu trouxe, se tu pode ser apaixonado pelo tema, mas ter este cuidado de que seja um tema que já exista uma larga bibliografia para que o aluno possa se pautar através dele. O cuidado, né, esse olhar que você está trazendo, essa preocupação que é muito justa, ter a preocupação de não escrever sobre algo que não há
pesquisas a respeito, não há bibliografia a respeito, porque realmente aí você cai numa situação muito delicada, né? Você acaba tendo que inventar saídas, inventar soluções em um momento que você está maduro academicamente para isso, né? E como o meu orientador fala, né? A gente tem que a banca de defesa porque pressupõe um ataque, então você tem que ter os elementos para poder defender aquela teoria que você está ali apresentando. Então, é importante deixar, e tem como acomodar as duas ideias, elas não se confrontam nem se excluem. É possível amar o tema, mas ter este olhar, essa preocupação de que seja um tema que já exista alguma bibliografia a respeito. E eu acho que nós temos mais uma pergunta, nós tivemos vários elogios aqui, muitas pessoas comentando que foi uma palestra super importante, que ajudou muito, que vai orientar aí, que vai auxiliar nos caminhos. Então, eu agradeço a todos que comentaram aí no chat. E eu acho que nós temos mais uma pergunta, né, Mari? Que vai fechar bem certinho aqui no nosso horário. Isso, são duas, na verdade. Uma que é mais formal, perguntando como teremos acesso ao certificado. Então, eu só estou lançando aqui. Uhum. E uma mais específica, perguntando, é possível um acadêmico de administração ingressar para um ramo de direito? Pelo que eu entendo, se é possível, né, um estudante de administração escrever sobre algum tema aí que também converse com o mundo do direito. Eu vou aproveitar para falar sobre o certificado. Desculpa, Léo, te cortar. Sobre o certificado, gente, a Secretaria das Comissões, eles estão pedindo um prazo de 60 dias, porque nós estamos realizando muitos eventos e sempre nós temos eventos bem lotados, então a nossa equipe, eu acho que tem no máximo umas 10 pessoas, então a gente pede um pouquinho de paciência. O prazo que nos pediram foi de 60 dias e a gente só pede a atenção para que, quando vocês entrarem na sala, vocês têm que se logar com o nome certo. Eu vejo várias pessoas aqui na lista com o nome de Moto, G e tal, entraram com o nome do celular. Não tem como identificar quem vocês são, e aí não tem como também a gente acabar enviando o certificado, se a gente não tem acesso ao nome do participante. Também foi lançado aqui no chat uma pesquisa de satisfação muito bacana, que foi construída pela Secretaria das Comissões. Eu acho bem interessante, peço que todos preencham o formulário para nós podermos saber como é que está indo o aproveitamento dos nossos eventos, ok? Perdão, Mária, não sei se o Dr. Leonardo e o Maicon se recordam da pergunta anterior, desculpa. Poderia repetir? Não, a questão de utilizar a administração, sim. Né? Quando de administração, entrar para uma pesquisa no direito. Entendi. Eu vou já passar a bola para o Marco, ele já respondeu, já tem um tema, compliance. Pode muito bem ser utilizado no direito. Inclusive, é até recomendável que o administrador utilize no direito, faça essa interdisciplinaridade. Eu acho fundamental também essa questão, também dizer que concordo com o que o professor Leonardo falou anteriormente. De fato, as disciplinas são importantes serem estudadas a partir de um aprofundamento, e se o acadêmico ele está começando na vida científica, de fato, ele tem que se embasar naquilo que já está mais consolidado, né? E nessa perspectiva da pergunta atual agora, eu acho fundamental, sim, o acadêmico de administração pode seguramente fazer um trabalho do direito vinculado também com a temática da administração, né? Justamente porque os ramos da ciência, eles acabam se convergindo entre si, né? Eles acabam conversando entre si. É justamente por isso que também as faculdades em todo o mundo, elas vêm perdendo esse estudo isolado, separado e segmentado. Elas vêm se unindo, né, justamente para se conversar, e aí demonstra a importância da interdisciplinariedade entre os temas, né? Por isso que, por exemplo, aqui na nossa Univale não se fala mais em por exemplo, falar do direito como direito puro e simples. Aqui se fala em escola do direito.
Porque a escola do direito, ela conversa com a escola da administração, conversa com a escola da economia, e está tudo interligado em uma universidade, né? A origem dessa palavra universidade é justamente onde existem diversos ramos em que todos eles acabam se convergindo e conversando entre si. Então, assim como no ramo do direito, eu acho fundamental que ele também pode conversar tanto com a área da administração como qualquer outra, observado o sub-ramo que ele acaba sendo explorado. Por exemplo, no ramo do direito à cidade, que nós defendemos que seja um ramo autônomo, nós podemos conversar acerca desse ramo com outros ramos, por exemplo, o ramo da arquitetura, né? Porque uma cidade projetada de uma forma arquitetônica desigual, ela viola o direito da igualdade, né? Então, aqui nós temos a arquitetura conversando com a análise do direito. Então, é sempre importante essa interdisciplinaridade justamente para enriquecer o direito, né? Para a gente parar de pensar que somente nós temos razão e que somos superiores a todos, e aprender a aprender com outras áreas, como, por exemplo, da economia, com base na análise econômica do direito, e ver que eles também, sim, podem contribuir conosco e também nós podemos contribuir significativamente com eles. Então, acredito que as áreas conversam, sim, e é fundamental explorar esse diálogo. Perfeito. Muito obrigada pela contribuição. A gente teria uma última pergunta. Dá tempo ou como vocês estão? Não, eu estou tranquilo, só ver o tempo da mesa. Vamos Tá. Fazer a última pergunta, então. Tá, última pergunta, então. É da Alessandra. Ela perguntou, quando não há muita bibliografia, mas muitos cursos e páginas online, esse material todo pode ser utilizado para dar ênfase no conteúdo ou não? Vamos lá. Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Eu acabo sendo voto vencido em muitas bancas. Quando eu defendo o candidato, eu lembro do meu grande professor de metodologia da USP, o professor Eduardo César Silveira Marque, que é um desses romanistas chatos em metodologia, fez doutorado na Alemanha e vive apenas de fazer pesquisa, né? Ele é muito comum nas bancas, eu participei de 10 bancas de doutorado no último bimestre. E há muito essa questão de você ter o preconceito contra fontes. Preconceito contra fontes. Não vamos usar curso de direito esquematizado, não vamos utilizar isso e aquilo. O Marque, ele sempre dizia o seguinte, o cientista ele não pode ter preconceito com fontes, desde que seja, de fato, uma fonte. Tá? Se você achar um papel jogado no chão e aquele papel trouxer um argumento que seja irrefutável, você tem que citar aquele papel que você achou no chão. Agora, se você tem, como a aluna perguntou, né, se você tem pouca bibliografia, mas tem muito estudo em outras fontes, primeiro, eu preferia um tema com mais bibliografia. Se ainda assim ela insiste em estudar esse tema porque ela considera outras fontes, isso vai ser, sabe, muito comum, e aí o Michael ele abordou bem esse assunto, interdisciplinaridade. Tá? A gente não tem só interdisciplinaridade com outros ramos científicos, mas você tem interdisciplinariedade com meios literários e artísticos. Nesses meios não há um método científico, mas você pode utilizar esses ramos como fontes. E a análise que você vai fazer deles é uma análise diferente. Então, você pode pegar outros textos com outro tipo de foco, até jornalístico. É muito comum você utilizar fontes jornalísticas para você construir o seu trabalho. Tá? Então, o importante é demonstrar que não há bibliografia, em primeiro lugar, sobre o tema, para você se desincumbir do ônus de provar que existe outra visão científica daquele tema, e aí sim, você analisa as outras fontes jornalísticas
artísticas ou até mesmo jurídicas, mas sem aquele compromisso científico, com um ônus muito maior para você de demonstrar a relevância daquela fonte para a construção do argumento que você quer desenvolver com a sua pesquisa. Se você conseguir isso, seu trabalho vai ser genial, tá? É mais difícil, por isso que não se recomenda fazer isso num trabalho de conclusão de curso. Numa tese de doutorado, sim. Se você conseguir, ótimo, tá? Não tenha preconceito com fontes. O que a gente geralmente coloca para não utilizar um manual, né, de direito, o projeto de pesquisa utiliza, mas para um trabalho, não. Por quê? Porque o manual não é um estudo científico. O manual é uma aula para você aprender o básico, tá? É que no direito, né, isso é importante ficar claro, no direito, os autores, há uma grande discussão, isso não vem ao caso, sobre o que é doutrina e o que é ciência jurídica. Isso é típico da ciência social aplicada, direito e economia, né? Toda vez que você quer dar a sua opinião, mudar a interpretação do fenômeno, isso não é propriamente uma ciência jurídica, ela seria mais uma descrição de como são feitas as opiniões doutrinárias e jurisprudenciais. Quando você quer dar a sua opinião, isso é doutrina. E há uma confusão no nosso meio jurídico e no econômico também, isso é verdade, tá? Mas isso no manual, isso vem muito à tona, né? Se tenta ensinar como está o estado daquele assunto hoje, ao mesmo tempo o autor dá a sua opinião e ao mesmo tempo ele faz uma análise científica, no mesmo manual, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes você não sabe onde você está. Você está tendo uma aula, mas você está tendo contato com um artigo científico e ao mesmo tempo você está tendo contato com alguém que está expondo a sua opinião sobre um determinado fenômeno. Isso tudo se confunde, e confunde com razão o cientista, o aluno, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Agora, um direito esquematizado para concurso, a gente evita citar, por quê? Porque ele é um material meramente informativo, tá? Ele é meramente informativo. Ele serve para quê? Para você gravar aquele conhecimento, estudar para concurso. Ele não tem, geralmente, posições antagônicas. Às vezes até tem, mas não de uma forma muito desenvolvida. Tá bom? Então, é isso. Acho que concluímos, então, né, Mari? Acho que não temos mais perguntas, também já alcançamos aí o nosso limite de horário. Quero agradecer muito ao Dr. Leonardo, quero agradecer ao Michael pelas brilhantes contribuições que ele fez. Foi muito importante a presença dele para trazer esse olhar do acadêmico, dos desafios que as pessoas trouxeram, que casou perfeitamente com todas as informações, com todo o conhecimento que o Dr. Leonardo nos apresentou ao longo dessa palestra, que foi tão rica. Então, quero agradecer a todos mais uma vez, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto. Foi um prazer recebê-los, receber todos os nossos participantes. Nós tivemos mais de 100 pessoas assistindo essa palestra, e depois essa palestra foi gravada e ela irá ser publicada no canal Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, no YouTube. Então, nós vamos publicar através das nossas redes sociais, assim que este vídeo for disponibilizado. Sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram é academico.oabsp. Nós publicamos todos os nossos eventos lá. Nós teremos uma palestra agora, dia 18, que tratará sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, como escrever, com o professor André Coelho, que também é um professor de Santa Catarina, que estará conosco aqui, conversando, trazendo todo o seu conhecimento e sua expertise. Então, nós esperamos todos vocês, divulguem para os colegas e até a próxima. Muito obrigada, Dr. Leonardo, muito obrigada, Michael, obrigada, Mariana, por todo o suporte, pela mediação. Obrigada a todos. Doutora. Nós que agradecemos a honra de participar desse belo evento. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos.